Glória a Deus nas alturas, que a paz de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a santa, poderosa e rica palavra de Deus, que é o Filho amado de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe e proteja todos os lares de Tinga, de Lauro de Freitas, da Bahia, do Brasil e do mundo, porque o YouTube funciona em todos os lugares onde tem alguém com celular, vai funcionar e a gente vai entrar no lar de cada pessoa. Quero agradecer esse momento aqui ao nosso Deus, que me permitiu, que me concedeu estar aqui nesse presente momento, com a vida, com a saúde, com o ar que respiramos, não só a mim, mas todos nós que estamos aqui nesse estúdio, a nossa operadora de mesa, Cristina, ao nosso amigo Manuel Carlos dos Santos, que é sim um grande nome da política de Lauro de Freitas, melhor secretário de Educação da história de Lauro de Freitas, nosso amigo Manuel Carlos dos Santos, popular Carluxo. Quero agradecer a ele por essa oportunidade que tem nos dado, não só a mim, mas a todos nós, e a gente está aqui para cumprir com a nossa missão de radialista, de programador, de pessoa que busca fazer o povo conhecer a verdade tanto da palavra de Deus quanto das coisas que sucedem em nosso município. Hoje a palavra de Deus que a gente vai aqui meditar é o livro de Salmo, capítulo 104, que fala aqui da glória de Deus. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Aqui já fala da grandeza, do poder, da presença de nosso Deus maravilhoso, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Tu a cobres com o abismo, como com um vestido as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Aleluia. Sobem os montes, descem aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Aleluia. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que corre entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para que os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Aleluia. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Aleluia. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, e o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e fazes-se noite, na qual
saem todos os animais da selva, os leãozinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida, e para o seu trabalho até a tarde. Quão importante a situação do homem honesto, trabalhador, que todos os dias pela manhã, enfrentando as adversidades do dia a dia, deixa a sua família em casa, a sua esposa, os seus filhinhos, muitas vezes ela que leva as crianças para a escola e ele vai para o seu trabalho, enfrentar seu labor e retorna tarde. Aqui a Bíblia, a palavra de Deus diz, ele é um bem-aventurado. Ela relata, Deus relata com satisfação a condição do homem trabalhador. Por isso que o homem não pode ser ocioso, não pode ser preguiçoso. A palavra diz, vai preguiçoso ter com as formigas, porque Deus não se agrada do preguiçoso. O homem tem que ser diligente, tem que estar apto para o trabalho. Surgiu a oportunidade, dê glória a Deus e vá com vontade, com desejo de trabalhar, porque trabalhar é digno, trabalhar é fruto de Deus. Deus tem prazer no homem trabalhador, no homem diligente. Então aqui Deus relata essa parte tão importante, falando do homem, que sai o homem para a sua lida e retorna à tarde depois de um dia de trabalho. Isso é muito importante para o homem, essa parte do trabalhador, do homem que cuida da sua vida, trabalha e cuida da sua família. Aí segue aqui, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, muitas obras variadas. Todas as coisas fizeste com sabedoria, aleluia, glória a Deus nas alturas. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, aleluia. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lo tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Aqui, minha gente, a nossa vida é assim. A gente tem um período de vida, uma vida que o próprio livro de Salmo, capítulo 90, relata que a duração é 70 anos e quem chega a 80 ou 90 ou mais, o que ganha é canseira e enfado. Então a vida aqui é breve. A vida aqui, ela é passageira e nós tornamos pó. Então muitas vezes as pessoas, por agalgar alguma posição na vida, por estar num cargo elevadíssimo, muitas vezes conduzido por Deus e pela vontade popular, quer se achar melhor do que um pequenininho, um trabalhador, uma trabalhadora, muitas vezes não tem agenda para receber, não quer receber mais ninguém, só quer encontrar na rua porque não tem responsabilidade. Se a pessoa for falar, for perguntar alguma coisa, aquele cidadão, aquela cidadã que foi conduzida ao poder pelo povo, já não quer mais dar atenção porque já está no poder, e um poder efêmero de 4 anos, mas se acha muito importante. Aqui está dizendo que você vai virar pó, que você vai tornar o pó. Então não se ache melhor do que ninguém. A carinha bonitinha, toda jeitosinha, mas não é pó, vai virar pó. Você tem que ter tempo para atender as pessoas. Se aquelas pessoas levou você ao poder, você tem que ter tempo. Tudo se tem tempo. Será que o tempo pode sumir assim tão depressa?
Mas no momento que você está querendo galgar o seu lugar que acha muito importante, tem tempo para todo mundo. Agora você não tem. Não sei onde é que vai cair essa carapuça, mas de alguém que não quer atender o povo, alguém que se acha muito importante, vai receber ela. E o irmão José Deraldo não é baú, não está aqui para esconder a verdade. A Bíblia diz que você é pó, que você vai tornar pó como ele também, como todos que estão aqui nesse momento. Então ninguém é melhor do que ninguém, não se ache melhor do que ninguém. Você vai virar pó. Foi agalgado, agalgou a posição, agalgou como? Com a ajuda de Deus, primeiramente, e com a ajuda do povo pobre que se dirigiu naquele grande dia e lhe deu o poder. Aí você já está se achando muito importante. Ah, não tenho tempo para ninguém. Não tem mais tempo? Procure ter. Procure ter, porque na hora que você procurar ter tempo, não tem mais jeito, viu? Procure ter tempo. Você sabe que eu estou falando isso, quem sabe é porque eu estou guiado aqui pela palavra, que você é pó. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então aqui a gente vai seguir nossa leitura da palavra, que é muito mais importante ainda do que tudo, né? Aí, envias o teu espírito e são criados, e assim renova-se a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras, aleluia, a glória a Deus nas alturas. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantar louvor para o Senhor, porque para ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Vou cantar louvor para o Senhor, sim, todo o tempo, né? Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores. Olha o que Davi botou aqui. Pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que se abrir mão do pecado. E todo mundo sabe o que é pecado, o que não é pecado. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras, por atos e por omissões. Até mesmo quando você vê o pobre necessitado chegar no seu gabinete e você tem como ajudar, e você diz que não pode, que deixa para amanhã, tu já está pecando. A palavra está dizendo aqui que você peca por tudo. Peca por pensamento, por palavra, por obra, por ato e por omissão. A gente não está aqui para colocar pano quente em ninguém. Se você tem condição e você não ajuda, está escrito lá em 3 de Santiago, no livro de Santiago, aqui mesmo na Bíblia, que se você vai na casa de um irmão com condições amplas, chega lá, o irmãozinho está lá numa situação dificílima. Irmão, não comi ontem, não comi hoje. Não tem café por menino, não tem leite, a mulher está aqui numa situação difícil. Você está lá com o bolso recheado de nota azul. Aí diz, irmão, vamos orar, que Deus vai aparecer. Você já está pecando. Já está pecando. A palavra diz que você tem que orar sim, mas primeiro você vai ter que ir no mercado e comprar o necessário do seu irmão, viu? Você tem que fazer uma compra, uma cesta básica e trazer para o seu irmão. Não chame para orar e diga ao irmão que deixe na mão de Deus, que Deus vai preparar. Não, que você está mentindo. A palavra diz que você tem que comprar e dar ao irmão. É a palavra, não é o irmão José Deraldo, não. Aí a palavra que diz, viu? Em São Tiago 3, a palavra que diz. Então a gente tem que procurar viver a palavra. No programa anterior, eu falei da obediência, que o Senhor disse, olha, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se obedeceres
o que eu te ordeno hoje. Para você receber bênção do Senhor, para eu receber bênção do Senhor, para todos que estão aqui nessa sala, nessa rádio receber, tem que obedecer a palavra de Deus. Primeiro você obedece a Deus, depois você pede a Ele na oração, e poderoso é Ele para dar a cada um de nós. Mas se nós estivermos em desobediência, vamos pedir, e não vai funcionar. Então a gente tem que ter obediência. Por isso que no programa anterior, em 28 de Deuteronômio, onde fala das bênçãos lançadas do Monte Gerizim, eu disse o que estava escrito por Deus. Se você obedecer o que eu te ordeno hoje, se você não obedecer, não adianta, né? Então aqui está escrito que se você realmente quer receber as bênçãos de Deus, você tem que deixar de ser pecador, porque aqui está dizendo que desapareçam da terra os pecadores. É brincadeira? Aí vamos lá. E os ímpios, aqueles que praticam impiedade, como nós estávamos falando nesse instante, eu estava falando com Cristina nesse instante, justamente quem pratica impiedade. Hoje os homens estão numa situação do feminicídio. Não quer casar com ninguém, depois que casa, acha a mulher feia, acha a mulher ignorante e comete o feminicídio. E vai para a cadeia, muitas vezes, se não quer ir para a cadeia, se mata. Isso é coisa do diabo. As mulheres precisam ser prudentes no momento em conseguir namorar, noivar e casar com algum homem, porque os homens agora estão matando as mulheres, não sei por quê. A gente estava conversando sobre isso. Você que é uma mulher, se valorize, viu? Se valorize. Não vá dar bola a qualquer homem, não. Se o homem não representa uma coisa que preste, deixa ele de lado. Dá bom dia, boa noite, boa tarde e vá-se embora. Não pare para conversar com um homem desse, não. Porque o feminicídio está fora do comum. Estão matando as nossas mulheres. E as probizinhas, muitas vezes, só porque reclamam alguma coisa, porque eu sou homem, viu? Mas o homem, até Deus, se arrependeu de ter criado o homem. Porque a gente não é brincadeira, não. Aí a gente tem homem que, quando está no namoro, é meu amor, minha querida, minha rainha, minha princesa e buquê de flor. Casou, ela tem a obrigação de cuidar de mim. Ai. Ela tem a obrigação de lavar minha roupa, ela tem a obrigação de ser a dona da casa e eu da rua. Meu Jesus Cristo. E aí ele vai para a rua e vai para o bar, enche a cara de cachaça, quando volta com a língua toda embolada. Ainda quer matar a pobre da mulher. Então, o feminicídio está acontecendo. E as mulheres precisam ter cuidado. Vão conselhar aí para as meninas bonitas. Estão matando e as bonitas, viu? Estão matando e as bonitas. Então, vai ter que ter cuidado. Você vê que a gente vem falar da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E o Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está com a verdade, que é o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele vai conduzir você. Mas se você não está com a verdade, não crê no Senhor Jesus, não crê no Evangelho do Senhor Jesus, aquele que foi anunciado pelo anjo Gabriel, a mulher escolhida por Deus Pai, Virgem de Nazaré, para que ele fosse gerado pelo Espírito Santo de Deus, nascesse numa manjedoura no meio dos animais e aos 30 anos fosse batizado por João Batista, que ele mesmo falou que nascido de homem e de mulher não tem um profeta como João Batista, que morreu degolado. E aos 33 cumpriu a missão de morrer na cruz, botar a coroa de espinho na cabeça, ser julgado como indigno, como pecador, para levar todos os nossos pecados, que nós não vale nada. Nós não tem merecimento nenhum para que o Senhor Jesus
levasse os pecados de cada um de nós. Para cada um que nele crê e for batizado, como ele foi no Rio Jordão, seja salvo. Então você que está aí pensando, mas a minha existência, a minha religiosidade, olhe, quem veio morrer na cruz para lhe salvar, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, com a coroa de glória de rei na cabeça, aleluia, glória a Deus nas alturas, intercedendo por você e por nós, e você precisa crer nele, cumprir a justiça que ele cumpriu, com João Batista batizando ele no Rio Jordão, e aí você vai se arrepender dos seus inúmeros pecados e vai ter direito à salvação. De outra maneira, de outro jeito, o lago de fogo que arde como enxofre já está preparado para todos os desobedientes, todos os pecadores, inclusive aquele que desobedeceu, que foi jogado de lá de cima e está no ar aí, que é o pior de todos, que trouxe um terço dos anjos com a cauda dele, viu? Então a gente precisa entender que Deus é Deus Pai, Jesus Cristo é o Filho amado, que também é Deus, que foi formado no ventre de Maria, uma virgem de Nazaré escolhida por Deus, quando o anjo Gabriel disse: tu és uma bem-aventurada entre as mulheres. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Bem-aventurada entre todas as mulheres, escolhida por Deus para dar à luz o Filho amado de Deus, para ele vir cumprir a missão. O próprio Deus, ele não encontrou ninguém com amor suficiente para morrer por ninguém. Pecador não merecia ninguém para morrer por ele. A palavra diz que muitas vezes por alguém muito decente, por alguém muito bom, alguém se sentisse de morrer por ele. Mas pelo um pecador, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, ser formado pelo Espírito Santo, gerado na Virgem Maria, e morrer aos 33 anos com todo sofrimento, com todo vitupério, para que nós tenha direito à salvação das nossas almas. Então eu acho que foi uma grandeza maiúscula do Senhor quando ele tomou essa decisão de morrer na cruz por cada um de nós. Então fica nesta manhã novamente essa reflexão. Se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, crê no Evangelho de salvação e for batizado, você será salvo. Quero agradecer a oportunidade novamente de poder estar aqui pregando a palavra de Deus, agradecer a Manuel Carlos dos Santos, a toda a direção da U Agora Rádio Web, a nossa amiga Cristina, os próprios amigos que estão aqui, Marivaldo Conceição, Tom Zé, essas figuras impolutas, pessoas assim maravilhosas, líderes comunitários, pessoas que a gente teve sempre o prazer de estar trabalhando juntamente na área social, que vocês também venham ter um grande sucesso aqui com a gente, como tivemos na outra emissora. Aqui também a gente tem que ter um grande sucesso, porque o YouTube leva nós para todo o Brasil, toda a Bahia, toda a Lauro de Freitas. Onde tiver alguém com celular, o YouTube leva nós. Então que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo abençoe e proteja cada um lá e a cada um de nós.